O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Olá, meu nome é Dominique e eu fico muito feliz de poder compartilhar minha história. Sou de Chicago, Illinois. Entrei para uma gangue muito jovem, entre 12 e 13 anos. Tive uma vida difícil. Chicago não era um lugar fácil para crescer. Meu pai não estava presente, então as ruas se tornaram o meu pai. Crescendo dessa forma, você tem muitas influências e não sabe o que é certo. Você acredita que tudo que alguém mais velho diz está certo. Por isso eu achava que a vida de gangue, o dinheiro, era uma forma certa de viver, pois era isso que nos ensinavam na comunidade. Infelizmente, eu segui por esse caminho. Os anos se passaram e eu acabei dominando, por assim dizer, a vida nas ruas. Com o tempo eu me tornei uma pessoa endurecida. Sempre havia algo na minha mente, como o Espírito Santo que sussurrava para mim e dizia que eu não deveria estar em certos lugares. Mas, como seres humanos, não ouvimos essas orientações. Queremos agradar nossa carne, e foi o que eu fiz. Dediquei minha vida mais às ruas, ao dinheiro, e me tornei um egoísta. Os anos se passaram e coloquei muita confiança na minha família da gangue. Eu realmente os considerava minha família. Porém, acabei descobrindo que eles me traíram. Armaram para me matar. E isso foi muito doloroso e até hoje eu ainda lido com isso. Mas o Senhor Jesus Cristo me ajudou a superar esses problemas de confiança. E estou aprendendo a confiar nas pessoas novamente. Minha vida começou a mudar em 2009. Percebi uma diferença nas pessoas com quem eu estava andando. Um dia notei que um cara estava me seguindo. Chicago é uma cidade grande, principalmente a área da capital, onde eu morava, com mais de 500 mil pessoas. É praticamente impossível encontrar alguém 3 vezes em uma hora, a não ser que essa pessoa esteja te seguindo. Eu falei para o meu amigo, esse cara está me seguindo, mas ele me disse que eu estava paranoico, que ninguém estava prestando atenção em mim. Ok, eu aceitei, mas depois de ver esse cara pela segunda vez, eu comecei a achar que algo estava errado. Eu estava com uma sensação estranha sobre ele. Mais ou menos 1 hora depois vi o cara de novo. Então resolvi me aproximar para perguntar de onde eu o conhecia. Quando eu me aproximei, ele perguntou se eu tinha um isqueiro. Enquanto eu procurava o isqueiro no meu bolso, de repente vi um clarão verde e senti o cheiro de enxofre, como de fósforos queimando. Foi um cheiro muito forte, como se eu tivesse queimado um palheiro de fósforos. Ele sorriu com um sorriso malicioso, como se dissesse, eu te peguei. Era um sorriso tão maligno. Eu só me lembro que tudo parecia se mover em câmera lenta e eu caí para trás. Quando caí, foi aí que começou a parte sobrenatural. Foi quando minha vida mudou. Quando caí para trás, tudo ficou em branco, escuro. Mas esse tipo de escuridão não é a mesma que vemos aqui na Terra. Essa escuridão é viva. Ela te prende. É como se fosse uma escuridão que te domina. Eu poderia me vendar, me enterrar no chão, me vendar novamente e mesmo assim não chegaria nem perto dessa escuridão. Há algo espiritual nessa escuridão em que eu estava e a parte mais estranha é que quando eu caí para trás, comecei a cair para frente, como se estivesse caindo de rosto. Esse foi o aspecto espiritual disso. Eu não sei nem como medir isso, mas a velocidade parecia ser mais rápida do que a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Eu estava caindo muito rápido e quanto mais eu caía, mais eu sentia como se estivesse sendo tirado de tudo que eu conhecia, como se eu estivesse sendo despojado das coisas que Deus me deu e que eu tinha tomado por garantidas, como a esperança, o amor, a paciência, a convivência. Tudo estava sendo tirado de mim.
e eu sentia mais e mais medo. Mas não era o medo que sentimos aqui na Terra, era um medo completamente diferente. Algo que você só pode experimentar para entender a diferença. Não tem como explicar direito, porque há muitas coisas espirituais que não podem ser expressas em palavras aqui deste mundo. Enquanto eu caía, comecei a ouvir risadas ao meu redor. Eram risadas, mas algo parecia muito errado. Era como um riso demoníaco, cheio de ódio. Uma raiva tão grande que era impossível descrever. Aquele riso me odiava de uma forma que eu não conseguia entender. E o segundo detalhe que chamou minha atenção foi o cheiro horrível. As pessoas não percebem, mas quando você sai do corpo físico, você ainda mantém seus 5 sentidos. Só que eles ficam potencializados, muito mais aguçados. Eu ainda senti o cheiro, a visão, a audição, o toque. Tudo isso ainda existia, mas de uma forma intensificada. Não é como aqueles contos de fadas em que dizem que quando você morre tudo muda e você não sente mais nada. Sim, tudo é diferente, mas os seus sentidos continuam, mas só que de uma maneira muito mais forte. E o cheiro, eu não consigo nem descrever. É algo insuportável, como se fosse 1000 cadáveres de animais mortos, misturados com qualquer coisa podre que você possa imaginar. E isso, comparado ao que eu senti no inferno, é como se fosse o cheiro de um perfume. Era algo completamente repulsivo. Enquanto caía, eu vi uma luz. Era um ponto de luz bem pequeno no começo. E conforme eu caía, essa luz foi ficando maior e maior. Foi quando eu percebi o que estava acontecendo. Eu sabia que estava indo para o inferno. Até então, eu pensava que o inferno era apenas uma história, uma farsa usada pelas religiões. Mas quando eu estava caindo, sem conseguir medir o tempo, eu percebi que era real. O tempo não existe da mesma maneira no mundo espiritual, como existe aqui na Terra. As pessoas podem perguntar como eu soube o tempo que passei lá, mas é que na eternidade o tempo não funciona da maneira como conhecemos. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que eu estava indo para o inferno. E então eu ouvi os gritos das pessoas, o som era assustador. Eu estava caindo por esse portal e o som parecia ser de bilhões de pessoas gritando, sofrendo. Os gritos eram tão angustiantes que eu sentia na minha alma. Eu podia ouvir blasfêmias, pessoas implorando por uma chance, desesperadas. No mundo espiritual, você pode escutar milhares de sons ao mesmo tempo, mas consegue distinguir cada um deles claramente. Era como se eu estivesse ouvindo as pessoas gritando em agonia, enquanto o portal se abria mais e mais. E então, finalmente, eu senti o calor. Olhando agora, eu percebo que o calor provavelmente já estava lá quando eu me aproximei. Mas eu estava tão atordoado e aterrorizado com tudo ao meu redor, que não percebi até entrar no primeiro pedaço do portal. Quando isso aconteceu, o calor foi insuportável. Foi como se eu estivesse sendo bombardeado por tudo ao mesmo tempo. Aqui na Terra, os nossos corpos físicos sentem as coisas de maneiras separadas. Por exemplo, se alguém te cutuca nas costas ou te dá um soco, você sente de forma isolada. Mas no inferno, tudo parecia intensificado, um sofrimento indescritível. Eu sentia tudo ao mesmo tempo, o sofrimento, a dor, tudo se misturava de uma vez só. Era como se o corpo inteiro fosse tomado por esta sensação. Eu estava tão acostumado com o meu corpo físico, mas eu, quando sentia aquele calor, era algo completamente diferente. Não era como queimar o dedo aqui na Terra, era um tipo de calor espiritual, algo que eu nem consigo descrever direito. Se eu fosse tentar colocar em uma escala de temperatura, eu diria que estava acima de 12.000 graus, algo impossível de suportar fisicamente.
especialmente pelo corpo humano. Enquanto eu caía entrando nesse portal, eu ouvi os gritos ao meu redor. A sensação era esmagadora, e quando finalmente eu cheguei no fundo, eu soube que estava no inferno. Eu sabia que estava indo para lá, mas ao passar pelo portal, não senti nada no momento que eu toquei o fundo. Fiquei tentando entender se o Senhor havia suavizado o impacto quando eu cheguei. Quando eu olhei para cima, percebi que não tinha forças, como se estivesse à mesa sem comer. Não conseguia respirar. A sensação era de um total vazio. E o único pensamento que vinha à minha mente era sobre tudo que eu tinha tomado por garantido. O movimento, o simples ato de beber água, a capacidade de mover os braços, de respirar livremente. Tudo isso passou pela minha cabeça e eu sabia que vinha de Deus. Eu havia tomado tudo isso como garantido e agora eu estava perdido. Quando eu olhei ao redor, estava tudo escuro, mas parecia que o Senhor havia me permitido ver, já que as chamas estavam tão altas, saindo das fendas das rochas, que isso me chamou a atenção. E uma coisa que eu percebi, que por mais que fosse um lugar totalmente diferente, eu ainda sabia que estava na Terra em outra dimensão. Mas ainda que isso confirmava que o inferno é real. E como diz as Escrituras, é um lugar aqui na Terra, só que em uma dimensão diferente. Enquanto eu observava, as chamas iluminavam o ambiente ao redor. E o que me impressionou foram as criaturas que estavam por ali. Eram os demônios mais grotescos que você pode imaginar. A Hollywood não consegue nem se aproximar de como essas coisas realmente eram. Eram deformadas, com pernas e braços retorcidos, com aparência de répteis, e os seus olhos brilhavam em amarelo ou vermelho. Algumas delas tinham mais de 4 metros de altura, outras eram menores, mas estavam por toda parte. Além disso, havia insetos, aranhas e criaturas indescritíveis, mas o que realmente chamou minha atenção foram os poços ao redor. Havia um demônio que olhou para mim e começou a rir, mas o mais assustador é que nos poços haviam pessoas. Eu pensei que fosse um poço só, mas ao olhar melhor, pude ver que haviam centenas e milhares de poços, e dentro de cada um, milhares de pessoas. Ao redor desses poços, demônios, parecendo répteis, estavam vigiando para que ninguém saísse. Era um cenário horrível. As pessoas lá pareciam esqueléticas, algumas com a carne pendendo dos ossos, algo que é impossível de descrever. O mais terrível era o tipo de torturas que elas passavam. O sofrimento nunca acabava, porque o corpo se regenerava, ou seja, se um braço caía, ele voltava a crescer para que a pessoa fosse torturada novamente. Um desses demônios, que tinha cerca de 2,5 metros de altura, me olhou e, de repente, milhares de vermes apareceram. Eram vermes enormes do tamanho de lata de refrigerante, muito maiores que os vermes que conhecemos aqui na Terra. Eles começaram a roer meus pés. No começo eram poucos, mas logo eu vi centenas deles, fazendo uma pilha ao redor de mim, até os meus joelhos, um monte de vermes demoníacos. Eu não sabia como descrever aquilo. Era uma cena indescritível, mas aquilo era apenas o começo. Senti uma mão me pegar pela parte de trás da cabeça e me lançar para longe. Eu fui arremessado. Agora pense, naquele lugar você não tem forças, não tem energia. Eu estava completamente fraco, sem condições de me mover, como se não houvesse nada que eu pudesse fazer para me levantar. Agora, olhando para trás, eu percebo que o Senhor estava comigo, porque muitos desses demônios queriam me atacar, queriam me despedaçar. Eu podia sentir o ódio deles, um ódio tão intenso pela humanidade que é impossível descrever.
É um ódio antigo, poderoso, algo tão forte que você podia sentir a energia maligna da raiva deles. E o pior é que eles se alimentam dos nossos sentimentos negativos, como depressão, ansiedade, agressividade e ódio. Eles não têm poder para nos fazer forçar essas coisas, mas têm o poder de influenciar situações para que nos deixemos consumir por essas emoções. E é disso que eles se alimentam. Foi algo que aprendi lá. O ódio que esses seres têm por nós é tão forte que nos faz entender a importância de amar toda a humanidade e nos unirmos contra essas forças. As divisões que tem entre nós são apenas ilusões. O ódio que esses demônios têm por nós é algo que nos faz perceber que, se não nos unirmos, seremos alvos fáceis para essas criaturas. Mas voltando ao que aconteceu, quando eu estava deitado no chão, sem conseguir me levantar, percebi que na realidade eu não estava respirando. Não havia oxigênio lá embaixo. Eu tentei respirar, mas era mais uma sensação psicológica, pois eu estava tão acostumado com o meu corpo físico. Foi então que percebi que eu estava em um corpo espiritual. O Senhor me permitiu ver o inferno, ou pelo menos uma parte dele. O inferno tem várias seções e o Senhor me permitiu ver tudo. Quando eu falo das estruturas, é algo além da capacidade humana de descrever. Não tem como descrever de forma completa. As pessoas sempre se perguntam: por que Deus permitiria que isso acontecesse? Por que Ele te enviaria para lá? Mas ninguém culpa o inimigo por nada enquanto estão na terra. No inferno, quando você está no corpo espiritual, você consegue olhar para uma pessoa e saber exatamente o motivo pelo qual ela está ali. Você sabe instantaneamente o motivo de cada pessoa estar naquele lugar. Eu vi pessoas lá por causa do perdão não dado, pessoas que achavam que estavam fazendo tudo certo, até pastores. Eu vi até adolescentes e pré-adolescentes. Muitas pessoas acham que estão no caminho certo, mas a realidade é bem diferente. Lembro de uma mulher que estava sendo torturada. Continua no próximo vídeo. Você que escutou esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora? Faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.